Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Bom, o Marcos me pediu para hoje de manhã a gente fazer uma coisa diferente, tá? A ideia seria ministrar a palavra, ensinar um pouco mais sobre escatologia, mas ele me pediu para contar um pouco da minha história. E eu tenho 50 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas eu já estou no meu 50º ano de vida, né? E eu sou da cidade de Fortaleza, como eu falei ontem à noite para alguns de vocês. E eu tenho uma história um pouco atribulada, né? Assim, a minha adolescência foi um período muito conturbado. E eu acho que eu já devo ter contado isso em algum lugar, porque eu não sei como é que ele sabe, eu acho que ele viu, não foi? Cadê ele? Ele tem o dom do arrebatamento, né? Porque eu nunca falei sobre isso. Normalmente, quando eu sou convidado nas igrejas, eu ensino a Bíblia, eu ministro a palavra. E numa determinada vez eu fui para uma igreja no Rio de Janeiro, e a esposa do pastor soube um pouco da minha história, e parece que ela era psicanalista, ou era psicóloga, alguma coisa desse tipo, e ela me perguntou se eu podia contar para as pessoas como é que tinha sido a minha história na igreja no domingo à noite. Eu disse, olha, eu estava me programando para ensinar a Bíblia. Ela disse, não, mas eu queria muito ouvir. Eu disse, então tá bom. E como vocês viram, eu viajo com o meu tripé, a minha câmera, o meu gravador digital, eu faço tudo, né? Eu gravo, edito, posto no meu canal, no meu site, etc. E aí eu estava com a câmera lá, então eu gravei. E aí foi quando pela primeira vez eu postei um vídeo contando um pouco daquilo que tinha acontecido comigo antes de eu me converter, como é que foi o processo. E eu acho que faz 2, 3 anos no máximo que eu postei isso, e desde quando eu comecei a pregar, muita gente não sabia. Mas o que eu quero dizer é que todos nós temos histórias diferentes, e nós vimos a Cristo, ou viemos a Cristo, né, como falamos no popular, cada um de uma forma, cada um através de uma situação. Mas o fato é que Deus é misericordioso, Deus é bom, e Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas, amém, gente? Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive curiosidade para saber o sentido da vida, para saber de onde é que eu tinha vindo, para onde é que eu iria. Eu tinha muito medo de morrer e voltar a ser nada, voltar a ser, não tem outra forma melhor de dizer isso, ou seja, eu não tinha consciência de vida antes de ter nascido. Eu sei que existem filosofias e religiões que pregam uma suposta existência eterna e uma transmigração da alma saindo de um ser humano para outro ser humano em processos eternos de reencarnações. Eu sei que no espiritismo hindu, por exemplo, se fala que uma pessoa inclusive pode transmigrar de uma pedra para uma pessoa, de uma pessoa para uma vaca, de uma vaca para uma mosca. O espiritismo brasileiro, ele eliminou isso, e a gente só passa, e as pessoas dizem então que as gentes só passam de uma pessoa para outra, mas eu não acreditava nisso, e eu não conseguia me lembrar, eu não tinha consciência de qualquer vida, qualquer coisa que eu tivesse feito antes de ter nascido. Então eu sabia que se eu tivesse que resolver o enigma da vida, tinha que ser enquanto eu estivesse consciente, acordado, pensando, existindo. E desde novinho, talvez, sei lá, meus 10, 9 anos de idade, eu já me perguntava, será que realmente Deus existe? Será que Ele me vê? Será que eu posso falar com Ele? Será que Ele me ouve? E eu ficava pensando muito sobre isso. Será que depois da morte eu vou voltar a ser o que eu não era? Eu não era nada e vou voltar a ser nada? Será que esse nada absoluto vai prevalecer depois da minha morte? E puxa, tem sido tão bom existir, pensar, sentir, viver. Então essa era a minha grande agonia, muito, muito, muito novinho ainda. E por causa disso eu acabei pensando muito sobre as coisas de Deus, e por uma casualidade eu me envolvi com algumas drogas. Comecei a fumar maconha, a fumar cigarro, depois comecei a beber, e as drogas que tinham disponíveis para mim naquele período, através das amizades, eu acabei experimentando, né? Mas o foco central da minha atenção, da minha vida, era querer entender por que eu existia. Obrigado, Marcos. Eu queria sempre entender por que eu existia, onde Deus estava, o que eu estava fazendo. E mesmo usando drogas, eu buscava uma resposta, até que finalmente, através do meu próprio, amém? Foi uma piada, gente.
Às vezes eu fico preocupado porque eu faço as piadas e o povo não entende, né? Mas aí então eu conheci Raul Seixas. Vocês devem ter ouvido falar de Raul Santos Seixas, que é considerado uma espécie de pai do rock nacional. Ele inclusive é da Bahia, né? E Raul Seixas, ele cantava coisas diferentes dos outros músicos. E eu parei para ouvir as coisas que ele dizia e aquilo começaram a mexer muito comigo, mexer no sentido mais profundo da palavra. Eu chorava ouvindo as músicas do Raul. Raul Seixas, ele sim cantava sobre coisas comuns e banais do dia a dia, como qualquer outro artista e compositor, mas a grande maioria das músicas do Raul eram músicas que falavam sobre Deus, sobre Satanás, sobre a Bíblia, sobre o inferno, sobre a morte, sobre a eternidade, sobre o juízo final. E aquilo era uma coisa que não se via em qualquer lugar. Para ser bem sincero, é muito raro você ver algum artista, algum músico cantando ou falando sobre coisas tão profundas. E eu sei que Raul Seixas, ele foi um gênio, havia uma genialidade muito grande nele em relação não somente a compor, mas como também a interpretar e transmitir uma mensagem. Mas o Raul, ele era muito inspirado, não por Deus necessariamente, embora os dons e talentos de Deus estivessem presentes na sua vida. Ele tinha uma inspiração maior de uma força muito ruim, e eu acho que nem sequer as pessoas entendem isso, porque na filosofia Raul Seixista, os pensamentos que ele tinha sobre o que ele fazia, para ele, servir a Satanás era uma coisa de Deus. E eu sei que isso parece loucura para alguns de nós, mas é porque no pensamento hindu, na filosofia hinduísta, que Raul Seixas gostava muito e tentava de certa forma repercutir através das suas canções, na filosofia hinduísta, o bem e o mal parecem fazer parte de um plano maior de Deus, para que o homem, através do contato com coisas boas e ruins, ele possa evoluir a uma condição espiritual tal que numa próxima morte, já que eles acreditam que as pessoas morrem várias vezes, reencarnam várias vezes, para que, se essa pessoa já evoluída espiritualmente, ela vier a morrer, ela não esteja presa no círculo de reencarnações, mas que ela se desprenda dessa vida humana e natural, volte para Deus, seja absorvida neste nirvana, e aí ela nunca mais vai reencarnar. Então, na ideia, na cabeça do Raul Seixas, o bem e o mal faziam parte de um plano maior de Deus para a evolução do homem. Então, servir ao diabo, como nós em termos cristãos falaríamos, para ele era uma coisa que fazia parte do plano de Deus. Então não era um absurdo ele se considerar como alguém que parecia um incômodo para outros, como uma mosca na sua sopa, mas que havia um objetivo maior e profundo que talvez nem todos pudessem entender, mas ele estava na verdade realizando um plano que tinha sido orquestrado pelo próprio Deus. Há semelhanças, inclusive, é bom que se diga, entre os pensamentos do Raul e a filosofia calvinista, tá? O determinismo, o fatalismo, o suposto controle absoluto e totalitário de um Deus mimado, que faz o que quer com qualquer pessoa, simplesmente porque ele pode. É mais ou menos a mesma ideia que o calvinismo prega. Assim também Raul Seixas cantava e influenciava muitas pessoas com esse sentimento. Embora alguns calvinistas não queiram admitir, ou sejam simplesmente ignorantes e não saibam qual é o verdadeiro calvinismo raiz, e se apeguem a conceitos mais nutelas e superficiais, o verdadeiro calvinismo, que é oriundo do agostinianismo, esse tal de Santo Agostinho, São Agostinho, que era um padre católico, ele na verdade é o pai do que nós chamamos hoje de calvinismo. Calvino, ele aderiu às filosofias maniqueístas de Agostinho, que por sua vez inseriu tais pensamentos dentro da igreja, mascarando-os, esses pensamentos maniqueístas, com o cristianismo através de versículos da Bíblia que foram mal interpretados e algumas vezes até deturpados numa tradução barata feita por um homem que seguia os pensamentos de Agostinho, que é a versão Vulgata, que é uma das traduções mais antigas da Bíblia, que é a versão em latim da Bíblia Sagrada. Mas o fato é que o calvinismo, ele é muito parecido com o Raul Seixismo e com o hinduísmo em seu sentido determinista e fatalista e manipulador, tá? Só para esclarecer, alguns calvinistas talvez possam dizer assim: não, Natan, você está confundindo, você está aí retratando o hipercalvinismo, quando na verdade o calvinismo ele é mais equilibrado, ele é mais clássico, tradicional. Bom, em primeiro lugar, se você falar calvinismo clássico, calvinismo moderado, você tem que saber muito bem o que é que você está dizendo, porque moderação e calvinismo não combinam na mesma frase.
O Calvino está dizendo, porque moderação e calvinismo não combinam na mesma frase. O calvinismo por si só, ele é extremado, o próprio conceito do calvinismo. Mas os calvinistas que não acreditam naquilo que eles chamam de hipercalvinismo, na verdade não sabem o que é o calvinismo. O hipercalvinismo, como alguns gostam de falar, é essa ideia de que Deus, por ser soberano, aspas, e essa soberania pregada e defendida pelo calvinismo é na verdade uma caricatura da verdadeira soberania bíblica, tá, gente? Mas essa soberania pregada pelo calvinismo diz que Deus, ele cria pessoas para mandá-las para o inferno, com o objetivo de fazer isso simplesmente porque ele pode, para glorificar a sua grandeza. Ou seja, é para a glória de Deus que ele cria alguém para mandá-la para o inferno. E essa pessoa, criada por Deus, supostamente para isso, não tem como ser salva, porque ela não foi feita para ser salva. Jesus não morreu por ela, Deus não tem amor por ela, porque no pensamento diabólico, calvinista, Deus não ama a todos. Esse é o pensamento da essência do calvinismo. E os calvinistas que têm vergonha desse tipo de pensamento, chamam isso de hipercalvinismo e se dizem diferentes. Mas na verdade esse é o pensamento de Calvino. Os próprios calvinistas, não todos, mas muitos deles não sabem. E os que sabem, que têm vergonha, tentam disfarçar com outras argumentações superficiais, tirando o foco da verdade. Mas nas institutas da religião calvinista, se você for olhar, você vai encontrar mais de 8 trechos, onde ele fala claramente que cria naquilo que é chamado na teologia de dupla predestinação. Ou seja, Deus não teria simplesmente predestinado pessoas para o céu, mas também teria criado e determinado o destino de pessoas para ir para o inferno. Calvino acreditava nisso, Agostinho acreditava nisso, e Raul Seixas cantou isso em suas canções. E eu sei que é uma vergonha nós encontrarmos a mesma loucura raul seixista dentro de uma igreja supostamente cristã, porque o calvinismo tem sido abraçado por muitos evangélicos como se fosse parecido ou sinônimo ao cristianismo. Mas o calvinismo, em toda a sua essência, é na verdade um câncer, é um tumor maligno, não é benigno, é um tumor maligno que tem consumido muitos jovens, muitas igrejas, dividido famílias, dividido congregações e tem feito mal extraordinário. E a razão pela qual eu estou falando isso para vocês, enquanto eu conto a minha história, é porque o meu processo, ele tem muito a ver com as ideias, os pensamentos e os sentimentos sobre a existência da vida. Eu comecei falando para vocês que era isso o que mais me angustiava. Eu queria saber por que eu estava aqui. Ora, se eu estava aqui simplesmente porque Deus havia determinado, e se eu iria cumprir um suposto destino previamente estabelecido, não adiantava nada eu me importar, não adiantava nada eu querer saber. Não me importava se eu ia para uma igreja evangélica ou para um centro de macumba, se eu aceitava a pregação do evangelho e confessava Jesus, ou se eu mandava ele ir para o quinto dos infernos. Ou seja, se tudo estava determinado, se tudo estava estabelecido previamente e não houvesse nada que eu pudesse fazer, então seria uma grande tolice. E o pior é que eu não conhecia nada de cristianismo naquela época, tá? Eu devia ter antes de 10 anos, porque eu comecei a fumar maconha com 12, com 13, e esses pensamentos me angustiavam antes da época que eu comecei a fumar maconha. Então, eu me pensava pensando sobre isso. Quando eu conheci as músicas do Raul, pasme você, lá e vem o Raul e fala basicamente a mesma coisa que hoje em dia as pessoas estão falando através dos púlpitos, nas igrejas e nos livros supostamente cristãos. Raul Seixas, ele fez um álbum chamado Mata Virgem. Nesse álbum tem uma música chamada Judas, sim, Judas, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E o que é curioso é que no início da música, de forma artística, ele representa a voz de um demônio. E o demônio pergunta, antes do cantor se pronunciar, o demônio pergunta: ei, quem é você? Para dar uma ideia de que é um demônio falando, com essa voz mais falseada. Aí, vamos, responda, o demônio fala. E Judas, que vai representar o sentimento e a angústia, e Raul Seixas, que vai representar o sentimento e a angústia de Judas na canção, ele diz: eu sou Judas, com aquela voz aveludada, macia, mansa, para dar uma ideia de pessoa do bem. E aí Judas começa a contar a sua história, e ele diz: eu fui parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, lá na beira da piscina, no bem bom, sem se preocupar com nada, relaxando,
Lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escritura, se é pouco ou demais. Aí Judas continua: se eu não tivesse traído Jesus, teria morrido cercado de luz, porque ele fazia parte dos 12, mas se ele não tivesse feito o que ele fez, o mundo então não teria a marca sagrada da cruz. Veja a importância e a relevância do que Judas fez. É isso que ele está tentando transmitir, e tudo como parte de um plano divino. Ele disse: teria morrido cercado de luz, mas o mundo não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, porque Judas foi escolhido a dedo para uma missão quase difícil de ser aceita, mas isso demonstrava na cabeça de Raul Seixas, através dessa canção, demonstrava uma consagração ainda maior do que os outros, porque ele seria incompreendido. Mas para provar que Jesus amava ele, pelo que ele teria coragem de fazer com ele, ou seja, Judas trairia Jesus, Jesus queria que fosse assim, aí Judas diz: e para provar que ele me amava, pediu outro gesto de amor. Outro, porque a traição seria um gesto de amor. Aí ele diz: pediu outro gesto de amor, pediu que o traísse com um beijo, que a minha boca então marcou. Mas é porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Eita, Satanás dos infernos! É diabólico ou não é, gente? Hein? Fala aqui para mim. É diabólico, não é? Agora, vocês percebem que não são pensamentos tão simples, fáceis de refutar? Você percebe que ele vai no âmago. Ele não era evangélico, embora Raul Seixas tenha se convertido durante um período da sua vida, e a sua primeira esposa Edith tenha sido filha de um pastor, e ele tenha supostamente se convertido para poder namorar e casar com ela. Raul Seixas, ele era um homem letrado, que conhecia as coisas, era curioso, mas embora ele não fosse o que nós chamaríamos de uma pessoa religiosa, você observa que os pensamentos que ele apresenta nessa canção, como também diluído em muitas outras músicas que ele fez, é um pensamento que mexe com a essência da coisa mais importante da vida. Por que a gente faz o que faz? Por que nós estamos aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E quando eu cantava a música Judas, o meu sentimento era de injustiça, e eu chorava angustiado, como quem pergunta a Deus por que as coisas são assim. Mas veja, eu me angustiava porque eu não tinha respostas naquela época para as perguntas do Raul, para os questionamentos que ele colocava em suas canções, para o que a música Judas retratava sobre um suposto plano secreto estabelecido por Deus para o bem daqueles que evoluíram espiritualmente através dos confrontos entre o bem e o mal. Eu não tinha respostas, como se Deus, em sua soberania, aspas, decidisse quem vai para o inferno e quem vai para o céu, quem morre e quem se salva, quem vai confessar Jesus e quem não vai. Eu não tinha respostas. Então o que aconteceu, à medida que eu mergulhava cada vez mais nas músicas do Raul, eu queria saber de onde ele tirava tais pensamentos, de onde vinha a filosofia Raul Seixista. E aí eu descobri que ele lia um livro supostamente sagrado, escrito em sânscrito, que é a língua sagrada dos hindus, chamado Bhagavad Gita. Essa expressão, Bhagavad Gita, em português seria mais ou menos assim: o canto do Senhor. A palavra Gita ou Gita seria a palavra Senhor que nós usamos em português. E esse livro, Bhagavad Gita, ele registra uma conversa sobre a suposta personificação da divindade, que é Krishna, que veio à Terra 600 mil anos antes de Cristo, né? Isso é a ideia, a defesa do pensamento hinduísta. E ele aqui na Terra conversou com um homem chamado Arjuna, que estava em guerra com determinadas tribos e aldeias, nas quais muitos dos seus parentes estavam lá. E Arjuna se questionava sobre a necessidade de ter que matar seus primos e seus parentes. E Krishna, o Deus encarnado, na filosofia hindu, começa a falar para Arjuna sobre o que a vida realmente é. E no finalzinho do livro Bhagavad Gita, ele começa a dizer quem é ele, quem é Deus, né? E é justamente em homenagem a essa apresentação de Deus ali naquele livro, que Raul Seixas faz a música chamada Gita, ou Gita, que alguns de vocês devem conhecer. Ela é bem popular. Ele diz: eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando a resposta, procurando a verdade, procurando sobre Deus. Aí Raul Seixas diz: foi justamente num sonho
que ele me falou. Aí Deus começa a falar com ele. Às vezes você me pergunta, por que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, não fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim